tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa. Vamos nos divertir estudando juntos? Então não se esqueça aí de manter o seu material sempre organizado, buscando a ajuda de algum adulto quando necessário e o auxílio do seu professor. Vamos aproveitar e chamar o nosso amigo Betioguinha para participar da nossa aula conosco? Vamos lá? Betioguinha, vem, estamos esperando, ansiosos por você. Olá, turma! Tudo bom? Vamos para a aula de hoje? Na aula anterior, nós fizemos a leitura do texto da página 92, que tem como título Os Músicos de Bremen, lembra? Trata-se de um conto tradicional escrito pelos irmãos Grimm, que traz na sua história um grupo de animais que resolveram fugir do seu triste destino de morte e embarcar juntos em uma aventura para se tornarem músicos em uma pequena cidadezinha da Alemanha. Mas os planos acabaram seguindo outros rumos, quando em uma noite resolveram parar para descansar e encontrar uma casa com muita comida que lhes acolheria mais tarde. Mas para isso tiveram que enfrentar um grupo de ladrões que ali estavam, mas que não permaneceram muito tempo, graças à coragem e à astúcia dos aspirantes a músicos. É uma história bastante emblemática e bacana de se ouvir. Com isso, podemos ver também que no Brasil existe um musical adaptado para a língua portuguesa que foi inspirado nessa história aí dos irmãos Grimm. Isso mesmo, os Saltimbancos. Para realizar as atividades a seguir das páginas 96 a 98, é necessário que você faça uma releitura do texto. Se quiser, pode também acessar a aula anterior, onde a leitura foi feita na tela. A atividade se trata da interpretação e estudo do texto. O texto lido, Os Músicos de Bremen, apesar de determinados momentos haverem falas das personagens, é contado por alguém que não faz parte da história. Ou seja, o narrador é alguém que somente conta a história, mas não participa dela. Mas sabemos que a história também pode ser narrada por um personagem. Desta forma, a versão pode ser diferente, de acordo com quem está contando. Geralmente, em textos do gênero de Os Músicos de Bremen, os contos tradicionais, a narração se inicia com a frase "Era uma vez". Isso significa que não podemos saber ao certo quando a história se passou, mas que aconteceu há algum tempo ou há muito tempo. Geralmente essa expressão aí é usada nos contos tradicionais por se tratar de histórias que são passadas aí de geração a geração, sem um registro exato de datas. Sabendo disso, quando você quiser criar aí um texto desse gênero, já sabe aí como poderá começar. Por exemplo, "Era uma vez". Viu só que dica legal? Todos os contos tradicionais são caracterizados pela presença de personagens que dão a verdadeira importância à história contada. No caso dos Músicos de Bremen, temos alguns personagens bem inusitados, não é verdade? Berchoguinha, você é capaz de nos dizer quem são os personagens dessa história? Conta aí pra gente. Sim, professor. Os personagens são o burro, o cão, o gato, o galo, os ladrões, o moleiro, o dono do cão, a dona do gato e a dona do galo. Isso mesmo, amiguinho. Mas mesmo o Bertioguinha tendo citado todos esses personagens, alguns sequer apareceram direito no desenrolar da história, enquanto outros a gente conseguia ver a todo momento. Esses que são citados a todo instante e que fazem parte ativamente da história, dizemos que são os personagens principais. E quais seriam os personagens principais dessa história aí, hein, Bertioguinha? Diz pra gente. O burro, o cão, o galo e o gato. Muito bem, amiguinho. Dizemos que eles são os personagens centrais, os protagonistas da história, os heróis. Os demais personagens são chamados de coadjuvantes, e no caso dos coadjuvantes que trabalham contra os protagonistas, contra os principais, chamamos de antagonistas. Neste caso, os donos dos animais. E por fim, é importante destacar que na maioria dos contos tradicionais, os textos terminam com aquela frase "e viveram felizes para sempre", que não foi o caso aí desse texto. Dessa forma, entendemos que isso não é uma regra. Mas será que mesmo terminando com uma frase diferente, o sentido é o mesmo? Será que podemos dizer então que os personagens principais da história que nós lemos viveram felizes para sempre? O que você acha disso, Betioguinha? Responde aí pra gente. Não necessariamente. A frase não determina como está a vida dos personagens. Apenas informa onde estão vivendo. Isso mesmo. A frase não diz se eles ficaram bem ou não. Diz apenas que eles estão morando naquela casinha. Daí cabe à nossa imaginação dar um toque especial nesse fim, não é mesmo?
E quem sabe aí criarmos um texto com o título Os Músicos de Bremen 2, hein? Bom, agora depois dessa nossa conversa com você, realize aí as atividades das páginas 96 ou 99 do seu livro, lembrando que você pode voltar o vídeo sempre que quiser e buscar auxílio do seu professor ou de algum adulto aí por perto. Não se esqueça de identificar suas tarefas com o seu nome e com a data de realização. É importante manter a organização do seu caderno. E por hoje é só. Eu fico por aqui, nos vemos na próxima videoaula. Um beijo carinhoso, fiquem bem, tchau!